Graça e paz, queridos, tudo bem com vocês? Que a graça do Senhor Jesus seja sobre você, sobre a tua casa, sobre a tua família. Estamos hoje aqui para mais um dos nossos devocionais, Semeando Fé. E no dia de hoje eu quero falar com vocês sobre uma das orações mais poderosas que nós encontramos na Palavra de Deus. A oração de Jó. Está aqui em Jó capítulo 42, nós vemos um exemplo maravilhoso da oração de Jó, que mesmo após perdas grandes e muito relevantes, ele perdeu seus filhos, ele perdeu as suas possessões, ele perdeu os seus bens, o seu gado, ele perdeu inclusive a sua saúde, tudo que ele tinha, mas ele conserva o seu coração confiando em Deus. E mesmo em meio às adversidades, ele faz uma oração que muda completamente a trajetória da sua vida. Aqui em Jó capítulo 42, versículo 5 diz assim: os meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te veem. Olha só que incrível. Jó aqui está fazendo uma oração diante de Deus. Ele está dizendo, depois de muita conversa, depois de muito diálogo com seus amigos, inclusive com Deus, Deus fala com ele, Deus se manifesta a ele, e agora ele tem uma visão clara e aberta de Deus. Ele está dizendo, mesmo em meio às adversidades e às lutas que eu passo ou passei, o Senhor, eu consigo te ver. Eu consigo ver o Senhor. Jó conseguiu enxergar aquilo que muitas vezes nós temos dificuldade de enxergar a Deus no meio das tribulações, de ver o Senhor em meio às lutas da nossa vida. Jó, ele conseguiu ver Deus, mesmo em meio às perdas que a vida lhe impôs. Queridos, é um grande desafio para nós, ver o Senhor, ver a Deus. Então Jó, ele consegue declarar isso, porque no meio das perdas, ele consegue ver que Deus está presente na sua vida. Nós, muitas vezes, até nos momentos de facilidade, de bênção, na hora que as coisas estão dando certo, muitas pessoas têm dificuldade de reconhecer Deus nesse processo, mas Ele está conosco o tempo todo. Então, querido, aqui ele faz essa oração e ele diz, agora os meus ouvidos já tinham ouvido falar do Senhor, mas agora os meus olhos estão te vendo. Eu consigo vê-lo em meio a tudo que tem passado na minha vida, tudo que eu tenho vivido, eu tenho visto o Senhor. Querido, a minha oração é para que você consiga ver o Senhor no meio das crises, das lutas, das vitórias, de tudo que você estiver passando. Consiga enxergar Deus trabalhando a sua vida, consiga enxergar Deus abençoando você, Ele guardando você e te dando direção em tudo que você vai passar. Amém? E o mais interessante é que assim que ele faz essa oração, a Bíblia diz que naquele momento o Senhor muda a história de Jó. A Bíblia diz que o Senhor ele reverte aquela situação. Deus, ele é poderoso para operar na nossa vida, mas muitas vezes, em primeiro lugar, Ele quer que a gente consiga enxergar o que estamos passando. Amém? Que Deus abençoe você, querido Deus. Tenho certeza que quando eu e você conseguimos enxergar Deus trabalhando nas situações, Deus com certeza entra com provisão e irá mudar o quadro da nossa história. Que Deus te abençoe, tenha um dia de bênção, de graça, na paz do Senhor Jesus.